Aceite o nosso culto. Te damos graças, Senhor, por esse domingo, dia que separamos para adoração, dia que separamos para honrar o Teu nome, dia que separamos para juntos abraçar o irmão, juntos ouvir a Tua palavra, juntos cantar louvor. Obrigado por essa igreja que pode ter as suas portas abertas, pela liberdade que nós temos em nosso país. Obrigado, Senhor, que apesar das astutas ciladas do diabo, essa igreja se mantém firme, em pé, cumprindo a Tua palavra, transmitindo a palavra, edificando uns aos outros. Eu te dou graças. Abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja, os membros dessa igreja, as famílias dessa igreja, e nesse momento que todos nós estejamos empenhados em ter um culto de adoração ao Senhor, porque o Senhor seja louvado para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Antes de termos outro momento, um momento de louvor, eu quero dar boas-vindas a 3 pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Um deles é o Francisco, é isso? Seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu? Volte sempre que você puder. E nós temos aqui os pais da querida Silvia, que semana passada foi aceita nessa igreja. Estamos aqui com o Misael e a Nancy. Eu conheço, fiz o casamento dos 2 filhos deles. A Nancy também é pastora da igreja Reage, em Atibaia. E bênção do Senhor na minha vida, amados do Senhor, né? Muito grato por ter vocês aqui hoje. Obrigado por emprestar sua filha aqui para nós, ser membro aqui, nos ajudar aqui, junto com outros irmãos. Deus abençoe a vida. Ricardo, filho deles também, foi meu colega de faculdade teológica e hoje está na Irlanda, para tristeza da família e nossa. A gente não tem convivido muito com ele, mas ele está lá trabalhando e é uma bênção como amigo meu. Muito bem, sejam bem-vindos. É uma honra para a gente ter vocês aqui. Então, agora eu quero também ter um momento de oração. Você que veio à igreja com um pedido no seu coração, você que veio à igreja pensando, eu vou hoje à igreja e vou, na hora da oração, colocar na presença de Deus esse pedido, eu quero que você fique em pé e a igreja vai orar por você. Você que tenha um pedido especial, não é para você falar o que é, a gente não tem tempo, mas para testemunhar. Se você depois quiser compartilhar comigo ou com alguém da igreja, compartilhe. A gente vai orar nos cultos de terça-feira que nós temos online, nos cultos de quarta-feira presencial. Mas no momento, você que veio com esse pedido, apenas fique em pé. Manifeste para que a gente possa orar e o Senhor vai responder o teu pedido conforme a vontade dEle, né? Porque está na palavra dEle, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, você que veio com esse pedido, pode se colocar em pé e vamos orar, então. Senhor, que bênção é honrar, seguir e conhecer um Deus que é onisciente, que conhece cada momento do nosso coração, antes que a palavra nos chegue à boca. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Como é maravilhoso honrar e seguir e crer num Deus que é onipotente, que pode todas as coisas, a quem podemos entregar as nossas ansiedades, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas lutas e colocar na Tua presença e confiar na Tua palavra, que diz que se colocarmos todas as nossas ansiedades na Tua presença através da oração, com súplicas e ações de graça, o Senhor nos ouve. E mais que isso, a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações e a nossa mente. Por isso, Pai, olha por essas pessoas que estão nesse momento em pé. Cada uma delas com o seu desejo, com a sua luta, seja
profissional, seja de justiça, seja um pedido pela própria igreja, um pedido pela sua família, um pedido pela sua vida, pelo seu casamento. O Senhor conhece e sabe cada luta de cada um aqui. E nós então pedimos humildemente, como igreja do Senhor, pedimos ao Senhor, que conhece essas coisas e conhece essas pessoas, que o Senhor responda, Pai, a oração que são colocadas. Olha, Senhor, o levantar da sua cadeira e se colocar em pé como um ato de fé, um ato de dependência, um ato de crer que o Senhor pode mudar a realidade que muitas vezes nos desanima e nos acomete. Nós cremos nisso, Senhor, e como igreja te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor responda a oração que é feita hoje aqui. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Podemos ficar em pé, irmãos, e vamos louvar ao Senhor com o grupo. Amém? Que a gente possa estar buscando a presença dele. Nessa música eu vou pedir que vocês acompanhem a gente com palma, tá bom? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Bem forte, vai. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre.
Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, 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 Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Pai, obrigado, Jesus, pela tua graça, Senhor. Obrigado, Deus, porque a graça veio a nós, Senhor, por meio do teu Filho Jesus, Deus. Obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho, Deus, como ovelha para um matadouro, Pai. Obrigado que Ele se sacrificou por nós, Deus, e hoje nós podemos cantar alegre, Deus, sobre a vitória, Deus, que nós temos por meio do seu Filho na cruz, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Nós vamos cantar agora um hino. E enquanto nós cantamos, os irmãos terão a oportunidade para trazer os dízimos e ofertas. A letra deste hino é muito difícil. A música talvez seja mais fácil de cantar do que a letra. Então, que os irmãos cantem e prestem atenção na letra, principalmente nos dias de hoje, que o amor é cada vez mais escasso na vida da humanidade, e até mesmo às vezes no meio da igreja a gente sente essa falta de amor, né? É um amor verdadeiro. E a palavra de Deus ensina que nós temos que ser pacientes, benignos. E então nós vamos cantar este hino que antecede a mensagem que o pastor Ricardo irá trazer nesta manhã.
o adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor com suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. Pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Murta e mata o amor, indo quando for gostoso. Nutre amor ao irado e muito furioso. Mostra amor, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites nem tolera. Com amor, com amor, tudo sofre, tudo espera. Pelo amor, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, para o céu nos chama, onde reina o amor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram entregues, Senhor. Eles possam ser usados da melhor forma possível na tua causa, Senhor. Senhor, nós também queremos te agradecer pela tua palavra, que nos mostra que o amor é a coisa mais importante, Senhor. Mesmo que nós tenhamos fé, todas as outras coisas, mas se não tivermos amor, nada disso adiantaria, Senhor. Dá-nos mais amor, ó Deus, para tratar aos nossos irmãos e para recebermos as críticas, ó Deus. Dá mais amor a cada um de nós aqui nesta igreja e que nós possamos ter mais amor com o próximo também, Senhor, lá fora. Nós possamos transmitir a tua luz através do teu amor, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Vou chamar o pastor Ricardo aqui. Semana passada nós recebemos como membro da igreja o pastor Ricardo, que vai congregar conosco junto com a sua família querida. Já estão algum tempo já frequentando aqui. Nós da igreja, eu como pastor e a igreja como administração, estamos muito felizes
entendemos que o Senhor trouxe você e a sua família aqui para nos ajudar nessa comunidade, para nos abençoar com o seu conhecimento, sua experiência como pastor e como pessoa. Temos a mesma idade, né? Isso, 1959, não é? Então, eu sou de agosto, eu sou mais velho, então me respeite, menino. Mas eu estou muito feliz de poder ter esse irmão que conheci quando ele veio para cá, mas tem nos abençoado, e o testemunho que temos dele pela associação é de que se trata um homem de Deus. Hoje é a primeira vez que ele vai pregar, de muitas que ele vai estar aqui na nossa frente, nos trazendo a palavra de Deus, e eu vou orar pela sua vida agora. Pai, obrigado pela vida do pastor Ricardo, porque ele está conosco hoje e porque ele veio aqui para essa igreja. O Senhor o trouxe. Abençoa a vida dele, que agora ele possa falar, não de si mesmo, não pela sua experiência, não pelo seu conhecimento, mas que seja a palavra do Espírito Santo e que o Espírito Santo fale à sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Quanto tempo eu tenho aqui que eu não sei direito? Que você veio? Não, que eu tenho para falar aqui. 50, 60. 35, 40. Graça e paz, meu irmão. Meus irmãos, bom dia. É uma alegria estar com os irmãos, um prazer, e agradeço, porque é também uma honra. Eu acho que esses minutos que o pastor deu é só para o momento da pregação, essa introdução aqui está fora. Às vezes a gente diz assim, nós caímos de paraquedas em algum lugar, não é? As pessoas caem de paraquedas, e eu entendo que realmente o Senhor me trouxe até aqui. Quando eu entrei aqui, não era aqui que eu queria vir, era numa outra igreja. Eu moro próximo, estava procurando uma igreja para eu congregar, não era para eu pregar, era para eu ficar quietinho, sentado. Eu estou saindo de um ministério de 22 anos, deixei a igreja assim, com o tempo, comuniquei aos irmãos, fiquei quase um ano, né? Muitos meses, dando tempo, fazendo a minha substituição, né? Para que tivesse um outro pastor na igreja, e nós já tínhamos um pastor lá. Foi um pouco traumático, sim, porque 22 anos, né? Mas Deus estava nesse negócio, assim como está. E falei ontem com o pastor, a igreja, nós estamos sempre em contato, e eu queria uma igreja para eu congregar. E ia a uma igreja aqui na Lapa, pus o endereço lá no Waze, no Maps, e o Maps me trouxe até aqui. Tem que apelidar o Maps de Espírito Santo, viu, irmão? E ele me trouxe até aqui. E entramos, e minha esposa, nós íamos de noite, nós viemos no culto da manhã, e nós íamos à noite numa outra igreja que nós queríamos ir. E ela disse para mim assim, eu não vou mais na outra igreja não, vou ficar aqui mesmo. Então, no culto da noite, nós já viemos para cá. Então, está próximo aí de 2 meses que nós estamos aqui, né? Tem 1 mês e meio. Assim, então, foi assim. Fomos muito bem recebidos, graças a Deus. Estamos nos sentindo muito bem aqui com vocês, né? Eu já chamo a PIB de Vila Romana de minha igreja, né? E minha esposa também. Então, é uma alegria estar com os irmãos. Obrigado, pastor, pelo convite. O nosso tema é esse, Igreja, uma comunidade de amor. Eu gosto desse tema. Talvez, algumas vezes, vocês vão me ouvir falar sobre esse assunto. João, nós vamos ler primeiro o texto que está na primeira carta de João, no capítulo 4. 1 de João. Vamos ficar de pé um pouquinho? Pode ser? Quem puder, né? Quem não puder, fica sentadinho aí. Primeira de João, no capítulo 4, a partir do verso 7 até o 11. Todos acharam?
Que bom, vocês estão ligeiros aí, né? Nos diz assim a palavra de Deus. Não sei qual é a versão que você tem, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Querido Deus, obrigado por tua palavra lida nesta manhã. Rogamos que por amor e graça o Senhor a aplique aos nossos corações. Que o Senhor me use, Pai, como um canal de bênção ao teu povo, à tua igreja nesta manhã. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Toda escritura, toda a Bíblia, ela tem um propósito. Todo texto bíblico foi escrito com um propósito. Tinha uma direção, tinha um objetivo, havia alguma circunstância para que o Senhor inspirasse, para que aquele texto fosse escrito. O tempo que João escreve essa carta é um tempo que a igreja estava sofrendo alguma interferência de doutrinas erradas, não é? A gente pensa que doutrina errada só tem hoje. Isso é muito antigo, não é? Doutrinas que já existiam mesmo antes de Jesus nascer estavam influenciando a igreja, estava penetrando na igreja. E João, então, com discernimento dado pelo Espírito Santo, ele escreve esta carta. E João usa uns termos que a gente às vezes passa desapercebido, não é? E entende que está ali porque, por acaso, enfim. João diz, amados. João começa dizendo uma palavrinha que virou quase que um jargão hoje, né? A gente chama o outro de amado, amado. É bom que chame, mas é bom que perceba que realmente o irmão é amado, né? E a igreja era conhecida por causa da mutualidade no amor, o amor mútuo, né? Os irmãos se amavam. Mas aquelas doutrinas que penetravam na igreja, que não é o caso, não é sobre isso que quero falar, mas ela entendia que Deus havia criado os homens e deixou ele à mercê da sua própria sorte, e que Deus não tinha nenhum relacionamento com os homens. A viver aí, o que acontecer, aconteceu. Mas muito antes disso ainda, havia uma filosofia bem antiga, e que lá, 500 antes de Cristo, ela começou a se difundir com mais ênfase, né? E logo depois eu quero, numa hora oportuna aqui, dar uma pinceladinha sobre isso. Porque esse João que escreve aqui, o apóstolo, né? Não o Batista, é alguém que conhecia Jesus de fato. Não é alguém que ouviu falar de Jesus. Não é alguém que passou, viu Jesus e disse, olha, eu vi um homem assim, assim, e ele disse essas coisas. Não. João tinha experiência pessoal com Jesus. Aliás, entendo, e não sou eu, que João era o discípulo mais próximo de Jesus. Então ele conhecia de fato o assunto de que ele estava querendo tratar. E no nascedouro da igreja, essa experiência de convívio, de estar junto, de participar das coisas, era uma coisa natural, porém profunda.
não era superficial. As pessoas se amavam de fato, verdadeiramente se amavam, porque o amor de Cristo no coração deles ainda estava muito aceso, muito vívido. E eles viviam essa experiência de amor de maneira muito significativa. Embora nós sabemos que, de algum tempo, logo, algum tempo depois, isso se perdeu. Deixou de ser assim. Mas a igreja verdadeira, ela permanece sendo a comunidade do amor. A igreja nunca vai deixar de ser a comunidade do amor. A afirmação que João faz no verso 7 é de profunda importância. Quem não ama não conhece a Deus. Olha, é bonito, é gostoso de falar, assim como esse hino que a gente acabou de cantar, o irmão falou que era difícil, né? Brincando, que é um hino fácil, todo mundo conhece. Ele é muito fácil de cantar, mas não é tão fácil de ser vivido. Não é tão fácil de ser vivido. E de igual modo, quando João diz aqui, quem não ama não conhece a Deus. E a gente conhece bem o pedacinho do versículo que vem depois. Deus é amor. Mas a gente esquece da primeira parte, do início deste versículo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É não só um chamado de atenção, como uma exortação. Nós temos o dever, se é que essa palavra cabe para o amor, nós temos o dever de amar, a responsabilidade de amar, o compromisso de amar. Ah, pastor, será que é fácil assim amar? É tão simples assim amar? Se é fácil ou se é difícil, eu não sei. O que eu sei é que a palavra de Deus me ordena, me convoca a amar. A maneira de amor, de amar, que a igreja pratica, é a mesma que Jesus praticou. Se não é, precisa ser. Porque nós somos cristãos. E o que se espera de um cristão é que nós sejamos imitadores de Cristo, que andemos pelas mesmas pisadas de Cristo. Aliás, a melhor definição para mim de cristão é pequenos cristos. Essa para mim é a melhor definição de ser cristão. Nós precisamos amar com o mesmo amor que Jesus amou. E o amor que Jesus amou era amor misericordioso. Era amor compassivo. Aliás, misericórdia e compaixão anda ali bem pertinho, né? Muito pertinho. E elas estão ligadas ao amor. É impossível que você tenha compaixão, que você tenha misericórdia, se você não tiver amor. Eu me lembro como se estivesse lá, só pelo texto, né? De quando Jesus faz o lodo e passa no olho do cego. Eu não sei como você enxerga isso. Talvez seja defeito meu querer me colocar na cena. Afinal de contas, 60 anos não dá para chegar lá, né, pastor? 65, não dá para chegar lá. Não dá para ter estado lá. Mas eu vejo Jesus fazendo aquele lodo e aplicando no olho do cego, trazendo a cabeça do cego para muito juntinho dele, não lançando lama no olho dele, não esticando a mão para ficar distante. Porque quando eu olho para a minha vida e a forma como Jesus me reencontrou e o que Ele fez na minha vida, me permite estar vendo Jesus, trazendo o cego para juntinho dele e ungindo o olho do cego com carinho, com compaixão, com empatia. Quem sabe até dando um abraço nele, dizendo, agora vai.
e se lava no tanque de Siloé. O amor de Jesus era assim, e o amor de Jesus continua sendo assim. Ele quer que a sua igreja tenha essa expressão de amor, essa prática de amor, sincero, como foi e como é ainda o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor misericordioso, compassivo, empático. É um amor que participa da dor do outro. Compaixão é isso. Ali com a mulher que ia fazer o sepultamento de seu filho, a viúva da cidade de Naim, por acaso encontra com Jesus, não é? Que maravilha. Quando eu pensava em falar isso para os irmãos, eu lembrei-me de quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai morreu. E eu era louco por meu pai. As pessoas às vezes duvidam, eu tenho memórias incríveis do meu pai, eu com 6 anos de idade. Uma família muito pobre, eu o filho mais novo. Meu pai ali morto. Naquele tempo o velório era em casa. E eu conversando com meu pai, eu não tinha noção do que era morrer, não é? E enquanto eu estudava e pensava e orava, dizia que bom seria naquela hora se Jesus aparecesse e dissesse: Otoniel, se levanta, teu filho precisa de você. Essa é a alegria que a viúva lá da cidade de Naim teve, quando Jesus parou o cortejo fúnebre, movido de íntima compaixão, diz o texto. E Jesus moveu-se de íntima compaixão. Eu, um dia, vindo do trabalho, indo para casa aqui em São Paulo, passei por 2 homens jogados na rua. E eles pediram ajuda. Eu já era crente. E eu estava na hora de almoço. Eu trabalhava muito próximo de casa. E eu passei por ele. Tipo, quem mandou você beber, né? Quem mandou você viver essa vida? Só que eu dei uns 5, 6 passos. E aquele homem disse: por misericórdia. Foi como uma punhalada no meu coração. Disse: um pedido desse não pode ser negado. Eu voltei. Conversei com ele, perguntei o que ele queria ir para o hospital. Providenciei um carro de polícia, os 2 foram socorridos, e eu, já movido de um pouquinho de compaixão, fui levar umas roupas para ele no hospital, né? Conversar com ele, e ele estava num corredor, depois de uma grande porta no hospital, ele estava sentado numa cadeira, que aqui não tem ninguém sentado igual ele estava, numa postura nobre, ereto na cadeira, um trapo de gente, vida destruída, de perna cruzada, uma postura impecável. Ele disse: meu filho, você se importou comigo, veio trazer roupa para mim. Conversei com ele, e ele começou a me indagar: você bebe? Eu falei: não, senhor, você nunca beba. Porque o que me colocou nessa condição não foi cachaça, foi o uísque de malte escocês. Eu andava de terno importado e sapato de cromo alemão. Eu era o diretor da Juta. Talvez os irmãos aqui mais antigos saibam do que eu estou falando, o que era a Juta, uma grande fábrica de tecido ali na Rua da Juta, perto da Rua Barão de Ladário. E eu disse: como o senhor se chama? Ele falou: Eduardo Homem de Melo, neto do Conde Homem de Melo. Jogado na rua, carente de amor, de misericórdia, de compaixão, de socorro. Como faz falta. Como faz falta na sociedade que nós vivemos. Como faz falta dentro da igreja o amor compassivo, o amor misericordioso. Eu já precisei da igreja, quando não era pastor ainda,
Precisei muito, num momento de luto. E a resposta da igreja foi não. É fácil sorrir agora. Na época foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu quero que você vá mais um pouquinho até a 1 de João 4:2, quando a palavra de Deus diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É fácil, não é difícil confessar que Jesus Cristo veio em carne. Esse ensinamento aqui é exatamente por causa do que estava acontecendo lá. Mas há outras convocações. Se você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio, que te salvou, se você confessa que o Espírito Santo reside em você, que é o teu paracleto, que Ele é o teu advogado, é o teu companheiro, você precisa demonstrar isso pelo exercício do amor. Vocês se perderam no texto aí? Tá perdida no texto aí, Sara? Não? Achei que você não tinha encontrado o texto que eu li. A igreja precisa ser identificada por este amor. A igreja está... Aqui é uma pergunta e ao mesmo tempo precisa ser uma afirmação. A igreja está decidida a amar. Ou, se perguntar, a igreja, a PIB de Vila Romana, está decidida a amar? A canetinha do slide está aqui com você. Põe o primeiro slide para mim. O conhecido como Santo Agostinho, ele faz essa seguinte declaração: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Isso lido é uma maravilha, mas isso é muito mais bonito, muito mais significativo, muito mais importante, se for praticado, se for exercitado. Não basta a gente saber das coisas, não basta a gente conhecer a palavra precisa fazer sentido na nossa vida. Já disse aqui da viúva lá de Naim, né? Já disse aqui a respeito do cego. Como que você vê essa cena toda? Como é que você olha para todo esse cenário de Jesus atuando durante o seu ministério, dos discípulos atuando durante os seus ministérios, da igreja no seu nascedouro, a igreja de Atos, atuando? Como é que você vê isso? A igreja precisa ter o firme propósito de amar, porque eu sou amado. Eu sou amado. O que Jesus fez por mim, o que Deus fez por mim, pelo ministério de Cristo, pela vida de Cristo, é muito maior do que tudo quanto eu possa fazer por alguém. Eu posso fazer muita coisa pelas pessoas, mas o que Deus fez por mim é maior. O meu sentimento de gratidão e o reconhecimento de que eu sou amado de Deus precisa redundar em amor aos outros, começando aqui, dentro da igreja, mas indo além. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, na igreja ou fora dela, precisa ter este embasamento. Primeiro ame, depois aconselhe. Você já viu alguém que vem dar conselho sem amor? Né? Que tristeza. Os amigos de Jó, a bênção da vida de Jó, não é verdade? Podia ter ficado em casa, deixava Jó sozinho lá, né? Conselheiros que não ama o aconselhado, é melhor ficar quieto. Primeiro ame, depois aconselhe.
Primeiro ame, depois exorte, depois repreenda. E aqui me cabe uma penitência. Pastor novo, queria fazer uma pequena mudança na igreja, pequena mesmo, né? Queria só mudar um horário lá na igreja. E tinha uma irmã lá mais batista do que eu, roxa, e ela dizia, eu não concordo. Falei, minha irmã, nós vamos fazer uma experiência, já de idade ela. 1 mês de experiência, 60 dias de experiência, se não der certo a gente volta. Ela diz, eu não concordo, e eu não vou vir. Quando tiver assim, eu não vou vir, eu não venho. Eu cheguei na porta da igreja e disse para ela assim, nós vamos fazer uma assembleia para votar esse negócio. Se a senhora não vier, na assembleia eu vou cassar o seu voto. A senhora não veio? Não viu como é que funciona? Eu vou cassar o seu voto. Ela adoeceu. Adoeceu. E eu e minha mulher, nós íamos na casa dela, tocávamos campainha, batíamos no portão, batíamos palma, ela não saía. Quando eu encontrava com ela, eu falava, irmã Rosa, fui na sua casa, não ouvi, eu devia estar lá para os fundos. A casa dela, fundo e frente, era da mesma coisa, era tudo ali pertinho, a casinha pequena. E agora para reconquistar. Como foi difícil. E eu falava com a minha mulher, eu orava, minha mulher orava, a irmã Ruth orava, e eu dizia, meu Deus, se ela morrer, você é culpado. Ela estava muito mal. Consegui reconquistar o amor. E era uma das pessoas que mais me amava na igreja. Porque eu a repreendia sem amor. Mas eu aprendi. Eu a repreendi sem amor. Para repreender, primeiro ame. Primeiro ame. Depois pregue. É bom vir aqui pregar, né? Sem amor não adianta nada. Não adianta nada. Tudo que um crente faz precisa ser feito com a base, com o estrado do amor. Amor a Deus, amor à palavra de Deus e amor ao seu semelhante. Precisamos amar, desde a zeladoria ao púlpito. O zelador que zela da igreja sem amor, dá naquilo, pastor. Que o irmão mencionou aqui agora há pouco. O irmão disse que não estava sendo transmitido, não está mesmo, né? Tá bom. Dá naquilo. Da zeladoria ao púlpito, do púlpito às pontes, debaixo das pontes, o estrado das nossas ações precisa ser o amor. Ame, depois lecione, professor. Como é ruim. Eu sei que o irmão leciona com amor. Todo esse trabalho que o irmão teve durante essa semana é amor. Amor pela classe, amor pela palavra, amor pela doutrina, é amor. Não dá para lecionar sem amor. O irmão me convidou para dar uma lição aqui, uma aula. Não sei se é uma ou são algumas. No dia que ele convidou, eu posso. Eu vou estar aqui com os irmãos. Nem sei qual é o tema ainda, depois o irmão me passa, né? Não é o caso agora. Mas eu tenho que me preparar, sabendo que eu tenho que amar aqueles a quem eu vou lecionar, porque um professor de escola bíblica dominical não tem alunos, ele tem discípulos. Um pastor não tem alunos, não tem plateia, ele tem discípulos. Você, meu irmão, tem discípulos. É uma coisa que eu me pergunto de vez em quando. Quando os discípulos de João procuraram Jesus. Você já se perguntou? Onde estão os teus discípulos? Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Não é verdade? Onde estão os teus discípulos? Para sermos discipuladores, nós precisamos amar aquele a quem nós estamos discipulando. Primeiro, ame.
depois doe, depois oferte, depois dizime. Né? Entregar meu dízimo aqui, mas dava bem para eu comprar 1 quilo de carne para fazer um churrasquinho. Não entrega não, vai para casa, faz teu churrasco. Ame a causa, ame a Jesus, doe com amor. Precisamos de amor em nossas ações. Você pode passar o segundo slide? Esse foi Inácio de Loyola. Em tudo, amar e servir. E eu gosto da sequência. Em tudo, amar e servir. Primeiro ame, depois sirva. É tão bom quando a gente é servido por pessoas que amam o que fazem, né? É tão bom a gente participar de coisas onde as pessoas estão amando o que fazem e amando aqueles que estão ao seu redor, a quem você vai servir, né? Eu, uma vez, numa situação difícil que uma igreja estava vivendo, eu me encontrei com um diácono antigo da igreja, no pátio da igreja, um homem de Deus. E ele disse para mim assim: hoje eu vou botar fogo nessa assembleia. Eu era crente novo. Que experiência ruim para ouvir de um diácono, não é? Porém, depois de muito tempo, eu recebi uma ofensa tão grande de um irmão. Eu não era pastor. E eu saí de onde eu estava, pelo pátio da igreja, para falar com o pastor da igreja, que o irmão tinha feito comigo, magoado, ofendido, arrasado. E quando eu ia pelo pátio da igreja, um diácono me chamou. Disse: meu irmão, vem aqui. O que está acontecendo? Eu falei: nada. Ele disse: não é possível, está acontecendo alguma coisa. Aí eu falei para ele, poxa, o irmão fulano fez isso comigo, e eu estou indo falar com o pastor. Ele falou assim para mim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. O galardão que seria dele, agora é teu. Ele perdeu um galardão na coroa dele e passou para a tua. É como as pessoas podem ser usadas, não é? Como as pessoas podem ser diferentes. O irmão, porque me amava, percebeu que o meu semblante não era o mesmo. Porque quando a gente está aborrecido, chateado, até o nosso jeito de andar fica diferente, não é? Percebeu. Não sei que tipo de crente que você quer ser. Aquele que diz: eu vou incendiar essa assembleia hoje. Quem incendiando a assembleia, incendeia a igreja, não é verdade? Trazer problema para o pastor, problema para a igreja, discussões, debates desnecessários, não é? Onde está o amor em tudo isso? O amor é a maior das virtudes cristãs. Alguém orou aqui hoje e falou sobre fé na oração. Não me lembro quem foi. Lá em 1 Coríntios 13 diz assim: 3 coisas, na verdade, permanecerão. A fé, joia, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? A fé é excelente. Precisamos ter fé. Então, 3 coisas, na verdade, permanecerão. A fé e a esperança. Esperança é uma maravilha. Esperança do verbo esperançar, não só do verbo esperar. Né? E diz: e o amor. Ele botou por último o amor. Mas Paulo diz assim: e a maior delas é o amor. Veja como Paulo põe o amor como mais importante do que a fé e a esperança. A maior delas é o amor. Não dá, né, Samuel, para tocar violão sem amor. Não dá para tocar teclado sem amor. Não dá para tocar bateria sem amor. Não dá para louvarmos sem amor. Não dá para agradar a Deus se a nossa prática for mecânica. Fica tranquilo, viu, pastor, que eu estou caminhando para o final.
E aqui é um versículo que João aperta, o 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Poxa, pastor. Que eu lembro de um pregador de trem. Um dia a gente estava num trem, o pregador entrou, ele tinha uma mensagem pesada para entregar no trem. Ele disse assim: se você recebeu uma carta, o carteiro for na tua casa entregar uma carta. Eu ouvi isso do pregador no trem. É entregar uma carta para você, e essa carta tem uma notícia ruim para você, você bate no carteiro. Disse, então segura que agora eu vou pregar, né? Então, meu irmão, olha, a palavra de Deus não vai querer bater em mim, não. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Pregar nesse texto não precisa fazer exegese, hermenêutica, homilia. O texto está pronto. Há textos na Bíblia que estão prontinhos. Basta você falar ele, já resolveu o problema. Já entregou o recado de Deus, porque ele é claro, ele é objetivo. E mais duro do que esse é ainda 1 de João 3, de 10 a 11. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E vai além do portão da igreja, vai além dos portais da igreja, uns, e especialmente na igreja, mas também depois, além da igreja. Último slide. Esse é um teólogo muito conhecido, de muita gente, Jonathan Edwards. Ele diz assim, em cada escolha há uma inclinação prevalecente da alma. A vontade é determinada pelo motivo mais forte. Gostei quando li. A vontade é determinada pelo motivo mais forte. O que eu quero, o objetivo desta palavra, o que eu quero com esta ministração, é que a motivação das suas ações, a motivação da sua vontade, seja o amor. Seja o amor. Tem um historiador pagão, lá da antiguidade, e ele disse o seguinte, olha a visão que ele tinha da igreja, nos anos 400, mais ou menos, lá, ele disse, a inimizade dos cristãos, uns contra os outros, ultrapassa a fúria das feras lançada contra eles. 400 da nossa era. As pessoas já viam inimizade entre os crentes. Que absurdo! Que absurdo! Que o Espírito Santo de Deus infunda em nós a natureza moral de Deus. Deus é amor. Seja você também amor. Que Deus te abençoe. Se eu falaria aqui o dia todo, um seminário sobre o amor. Tenho esses textos
e esta mensagem escrita no meu computador, impressa, com muita coisa. Mas resolvi selecionar uma porçãozinha dela para nós nesta manhã. Que Deus te abençoe e te ajude a compreender o que o Espírito Santo de Deus quer para o teu coração nessa manhã. Amém? Obrigado, pastor. Podia ser um pouquinho mais fácil, né? Para nós, né? Uma mensagem mais fácil. Mas estamos nessa. Nossa missão fala a respeito de que, inspirado pela graça de Deus e orientado pelo Espírito Santo, nós procuramos ser uma comunidade que vive a genuína adoração, busca a maturidade espiritual, promovendo a unidade amorosa e compartilhando a boa nova do Evangelho, como Jesus nos ensinou. A mensagem do pastor está em linha com o que a gente pensa a respeito da igreja, mas é tão difícil, não, irmãos? Tão difícil. Tão difícil a gente agir com amor, receber o amor. Mas a gente está caminhando, nós vamos chegar lá, né? É o que nós queremos. Algumas pessoas que chegam aqui na igreja, como foi a família do pastor Ricardo, ela não voltou aqui porque somos batistas ou porque alguém prega bem. Elas se sentiram amadas e estão aqui conosco. Obrigado pelo desafio que o Senhor nos trouxe hoje. Que a gente possa ser cada vez mais uma igreja reconhecida pelo amor. E como uma das coisas que o pastor ensinou hoje foi quando você doar, se você pensar na picanha que você não comprou, aliás, ninguém está comprando picanha, né, atualmente? Prometeram, mas não entregaram. Fique com o seu dinheiro, mas doe com amor. Nós estamos em campanha de missões na nossa igreja. As igrejas batistas, nesse momento, estão arrecadando dinheiro para que a gente possa ajudar a Junta de Missões Mundiais, os missionários, para pregarem o Evangelho no mundo inteiro, onde temos missionários batistas. Então, um pouquinho de cada igreja ajuda e a gente tem um bolo, pode sustentar vários missionários. Durante esse tempo que a gente está em campanha de missões mundiais, que começou a semana passada e vai até o final do mês de abril, a gente está incentivando os irmãos a separarem um dinheiro além daquilo que você já oferta para a igreja. Dá um passo a mais, um pouquinho a mais, um bastante a mais, depende daquilo que você receber no seu coração, para ofertar com amor. Que você separe e dê essa oferta que nós vamos encaminhar para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista e eles então distribuem para os diversos missionários que a gente tem espalhado aí. E a gente vai receber durante esse tempo 3 ou 4 missionários que vão estar aqui contando das experiências deles como missionários. Então, a gente vai ter, principalmente no mês de abril, pessoas que vão estar trazendo o que ele faz, como tem sido a vida de um missionário, para despertar esse sentimento no nosso coração, para que a gente possa fazer uma coisa que durante muitos anos nós temos que reconhecer que não temos feito uma das coisas que é a missão da igreja, que é a última coisa ali, compartilhar a boa nova do Evangelho como Jesus nos ensinou. Então nós temos que também trabalhar nesse sentido. Então você pode ofertar durante esse mês de março, durante o mês de abril, separe um dinheiro e coloque, ou através do envelope aqui no gasofilácio, escrevendo que é dinheiro para missões, ou então você coloca online, e aí você coloca 0,1 centavo a mais na tua oferta. Por quê? Para a gente poder identificar que não é oferta para a igreja, mas é oferta para missões. Então, se você pensar assim, eu vou doar R$100 para missões nesse mês, você doe
online R$100,01. E faz isso online. Se for pelo envelope, você escreve oferta para missões. Então, esse é o primeiro aviso. À noite, a gente vai com mais tempo, falar mais. A irmã Elisete trouxe uma carta de um missionário, eu vou ler no período da noite. Então, durante todo esse mês, a gente vai separar um tempo no culto para lidar com missões mundiais e trazer a igreja. À noite, eu vou continuar a minha série de pregações em Salmos, e hoje a pregação é sobre adoração, né? E então, Salmo 132 fala sobre isso, e a mensagem é sobre esse assunto, então convido vocês a voltarem, ok? Então, nós vamos agora ficar em pé, eu vou dar a bênção, ou pedir a bênção de Deus para a nossa vida, né? Que na verdade é isso que fazemos nesse momento, e convidar os irmãos a voltarem aqui, estarem em comunhão conosco, ou hoje ou domingo que vem, tá bom? Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, com todos os teus filhos espalhados nesse país e no mundo inteiro, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.